E nesse espaço, né, professor Salésio D'Agostinho, obrigado pela tua presença uma vez mais. Importante ser o espaço aqui, parabéns. Isso aí, estamos firmes aí respondendo aos questionamentos que as pessoas nos mandam. O camarada que mais recebe correspondência e consultas, né, para tirar dúvidas aqui do programa é o Salésio, porque ele trata de uma questão que é efervescente na sociedade, é uma questão das empresas, é importante para as empresas, um encaminhamento melhor das empresas, uma situação melhor para os profissionais da área de contabilidade. O Augusto Miranda, que é aqui de Porto Alegre, Salésio, ele diz o seguinte: professor, um amigo meu, do Augusto Miranda, que é coordenador do curso de Ciências Contábeis, me disse que ele tem dificuldade em fechar uma turma de alunos para estudar contabilidade e que a procura pelo curso é muito baixa. Aliás, uma coisa que a gente já tinha discutido aqui, né? O senhor poderia comentar a respeito desse assunto? Posso sim. Augusto, veja, você é um pai, né, de jovens que está escolhendo uma profissão. Ou você é um jovem que está definindo qual é a profissão que vai ter. A profissão, né, nós temos que ter certeza naquilo que nós vamos fazer, porque é o que vai nos guiar para a nossa vida. Aí você se depara com frases, com narrativas falaciosas sobre a contabilidade. Aí você escuta na imprensa e nos meios de comunicação e nas redes sociais informações que dizem assim: olha, a contabilidade vai acabar no ano X. Aí você escuta, que o contador é um mero despachante tributário, que o contador é um burocrata do governo que serve só para apurar impostos e tributos, que a contabilidade é um sistema de registro, que qualquer um faz, que o contador só trabalha, que é mal remunerado, que não é valorizado. Aí eu lhe pergunto, você escutando tudo isso, você se sente motivado a estudar contabilidade? Evidentemente que não. Você vai dizer, meu filho, essa profissão não tem futuro para ti. Aí você diz, mas por que ninguém contesta essas falácias que são divulgadas? Por que isso? Meus amigos, isso acontece porque as entidades que teria por função defender a profissão, ela foi absorvida, ela foi desconfigurada, entende? Ela foi despersonificada, quer dizer, as entidades que teriam por obrigação de dizer que tudo isso que é dito na imprensa é mentira, não existe mais. Elas não atuam mais, elas não reagem mais, elas foram absorvidas. E foram absorvidas, sabe por quem? Por um órgão público federal chamado Conselho Federal de Contabilidade. Todo o universo que compõe a profissão contábil foi simplesmente despersonificado em termos de ação. O Conselho Federal de Contabilidade subordinou todos. Por que isso? Para que eles não atuem, para que eles não reajam. Então nós temos a instituição de ensino. O Conselho Federal foi lá e disse assim, essa instituição nós é que determinamos. Os sindicatos, as academias, enfim, os alunos de ciências contábeis, os professores. Antigamente nós tínhamos a associação de professores que ia discutir os problemas do ensino, nós tínhamos alunos que iam lá discutir os problemas do ensino, as academias para verificar as questões técnicas, o sindicato para defender os profissionais e exigíamos que o Conselho Federal de Contabilidade cumprisse com as normas estabelecidas. Hoje não. Quem elabora, quem desenvolve os congressos de contabilidade é o Conselho de Contabilidade. Quem reúne os professores é o Conselho de Contabilidade. Quem reúne os estudantes é o Conselho de Contabilidade. Ou seja, o Conselho de Contabilidade faz tudo em benefício do quê? Em benefício dele, em benefício de uma estrutura que não defende o patrimônio. Em 2014, eu escrevi um artigo que chamava assim, a contabilidade e o sistema de subordinação.
em 2014, outubro de 2014. Aqui relato, naquela ocasião, há 10 anos atrás, o que está acontecendo hoje. Então você simplesmente coloca lá no Google assim, ó, a contabilidade e o sistema de subordinação por Salésio D'Agostin. É um artigo que eu escrevi simples que espelha tudo isso. Mas aí você me pergunta assim, mas o porquê isso acontece? E por que um órgão público federal, que tem uma função específica, somente para proteger o campo da atividade, absorveu tudo? Por que isso? Meus amigos, vocês têm que entender o seguinte, que a contabilidade, ela estuda o patrimônio privado. A contabilidade estuda o patrimônio para prosperar, para o agente econômico e social prosperar. Então, a contabilidade, ela mexe com patrimônio, com emprego, com renda, com a produção, com as finanças, com rentabilidade, com desenvolvimento. Enfim, a contabilidade mexe com o progresso. Então, esta área é uma área do capitalismo. E o que é que querem implantar no Brasil? E não é de agora, não. Isso é uma coisa do passado, é uma coisa que já vem sendo construída há muito tempo. Eles querem implantar o quê? O comunismo, que não defende a propriedade, que eles querem a extinção da propriedade privada. Então verifica que de um lado nós queremos a extinção da propriedade privada, que é defendida pelo comunismo, e por outro lado nós temos o capitalismo, que defende a propriedade privada para ela prosperar e para gerar emprego e renda e para deixar as pessoas felizes. Então verifica o quê? Então qual foi a intenção? Qual é a intenção do Conselho Federal de Contabilidade nisso? É simplesmente descaracterizar, né? Desconstruir todas as entidades que tinham por função defender a profissão, não fazer isso. E aí nós estamos dependentes disso. Inclusive, nós apresentamos à Confederação dos Profissionais Contábeis do Brasil, apresentamos ao Conselho Federal de Contabilidade uma proposta de reforma do ensino, aonde nós defendíamos que o ensino deveria ser dividido em 2 módulos. Um módulo tecnólogo, um módulo técnico que faz o aluno a entender como o patrimônio é constituído, que os atos de gestão se transformam numa informação e todos têm que saber a fazer isso. Depois de saber a fazer como é constituído esse patrimônio, aí sim entra na área acadêmica, que é para estudar causas e efeitos e verificar o que tem que ser feito para prosperar. O que é que nós tivemos surpresa que recebemos, né, uma resolução de reforma do ensino agora no final de mês de março, tá? A resolução CNE, né? CES 1, de 27 de março, que simplesmente o que foi feito, isso foi reforma nenhuma, eles simplesmente introduziram aqui dentro do ensino a necessidade de discutir contabilidade internacional, simplesmente para quê? Para tornar o patrimônio um instrumento de manipulação, esqueceu das coisas reais, das coisas necessárias, das coisas que nós precisamos, que o contador precisa, que o brasileiro precisa. O brasileiro quer emprego, quer prosperar, o brasileiro não quer informações subjetivas. E o pior de tudo, o que é que diz o Conselho Federal quando encaminhou a correspondência ao Ministério de Educação e Cultura? Conselho Federal de Contabilidade, entidade máxima da profissão contábil do Brasil. Entidade máxima coisa nenhuma. O Conselho Federal de Contabilidade é um órgão público federal que tem por função fiscalizar o campo da atividade. Entende? Cada um dentro das suas atividades. E aí ele diz, integrado por 27 conselhos regionais, em parceria com as academias nacionais e regionais, em todas as demais entidades. Claro, eles absorveram tudo, eles representam todos, eles falam em nome de todos. E isso aí tem que mudar. O que é que nós temos que fazer, senhores? Acabar com essa forma de gerir a nossa profissão. Senão, essas falácias vão começar sempre, porque eles não têm nenhum interesse em que a contabilidade, que defende o patrimônio, que é um campo do capitalismo, prospere.
prospere. Eles querem o quê? Que a contabilidade simplesmente desapareça, porque eles não defendem o patrimônio. O que eles defendem é a privatização do patrimônio, a privatização da propriedade. Isso nós temos que acabar. Vamos acabar de que forma? Exigir que o Conselho Federal de Contabilidade, os seus representantes, os seus conselheiros, sejam eleitos pelos profissionais de cada estado e não como são indicados hoje para manter a cúpula, para manter uma ideia que vem de uma central que não sabe de onde, simplesmente para não valorizar o brasileiro, não valorizar o capital brasileiro, não valorizar o ensino do patrimônio. Muito bem, enfático, professor Salésio D'Agostinho. Parabéns, eu concordo com tudo isso aí e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima oportunidade. Vão nos mandando, continuem nos mandando as perguntas que, na medida do possível, estamos aqui para responder. Peço desculpa, mas quando eu enxergo, quando eu vejo que a verdade tem que ser dita, eu digo a verdade. Um grande abraço. Esse é o nosso espaço conversando sobre contabilidade. Estamos aí.